Bem, pessoal do Blogout, sou Fabiano Mazeu e a gente está aqui no Velocitar, onde a gente veio conhecer a nova geração do BMW Série 3. E quem vai conversar com a gente é um quase parente meu, o Emílio Mazei, gerente sênior de treinamento da BMW. Emílio, nova geração, cara? Um prazer, sim. Estamos falando da sétima geração, né? De um carro que é um ícone, né? No segmento dos sedãs aí. São mais de 15 milhões de carros vendidos em 40 anos de história. A BMW no Série 3 ela vai no design uma evolução. O carro sempre você vai identificar como um BMW Série 3. Mas é um carro totalmente inédito, novo. Ele é um carro totalmente diferente, mas a gente sempre guarda as nossas tradições, né? Ruídos, vibrações e asperezas na medida certa, motor longitudinal, tração traseira, distribuição de peso 50% na frente, 50% atrás. Tudo que é característico desse segmento de produto, para nós. Por isso que a gente diz que o Série 3 ele é um atleta de smoking, né? Ele tem um apelo esportivo muito bom pelo próprio perfil. E a assinatura está lá, a assinatura é um típico BMW Série 3. Vocês optaram até por lançar um carro no autódromo, né? Um carro que não é uma versão esportiva e está lançado no autódromo com uma performance incrível, né? A gente dirigiu 25 minutos com o carro o tempo inteiro e não teve nenhum problema, né? Fato, e tem uma coisa interessante nesse produto aqui, porque o autódromo, para a gente poder ter uma sensação ao volante, para ver o que mudou, realmente o carro cresceu, ficou maior, mas ficou mais leve. Eu digo que ganhou massa magra, porque ficou mais potente, 13 cavalos a mais, tem mais torque, então está com 40 kg de torque, que é equivalente a uma geração anterior do nosso 335 que usava 6 cilindros. Então você vê o que evoluiu esse motor, né? Ele é uma evolução dos 4 cilindros que a gente vê, tanto no 320 quanto no 328, agora o 330, com essas inovações tecnológicas. Ele entrou, essa versão 330, ela entrou no lugar da 328. Continua o mesmo motor, mas é uma evolução daquele motor 2 litros, né? Isso. É o que a gente chama de B48, que é o código dele, TU1, né? Então ele é uma evolução daquele 2 litros, uma evolução técnica no sentido de centralina eletrônica, central eletrônica, alguns ajustes de entrada de turbo, turbina de dupla voluta, vanos e Valvetronic, que foram revistos para que o carro tivesse mais torque e potência. O câmbio continua o mesmo. O câmbio é o ZF, de 8 marchas, longitudinal. Que mais você destacaria de novidades nessa nova geração? Eu acho que o legal dessa nova geração é que você tem um carro maior, ao passo que é mais leve, com um motor mais eficiente, você tem um conjunto de potência bem equilibrado, por isso que, como você bem falou, estamos no autódromo, mas não é um carro, não é o nosso puro esportivo, mas tem veia esportiva. E tem aquela coisa da digitalização, né? Eu costumo dizer que agora você divide o carro entre software e hardware, né? O hardware é aquilo que a gente gosta, de dirigir e tal, enfim. E tem toda a parte de conectividade, tem toda a parte de digitalização, para que você não perca a atenção da estrada, né? A gente costuma dizer que 120 por hora é 30 metros por segundo, né? Então, 2 segundos você já andou 60 metros. Então, você precisa ter um sistema que opere de maneira simples e eficiente para que você preste atenção no que é importante, no prazer em dirigir. Milhão, esse carro ele tem uma novidade que é que nem o seu software do seu celular, ele vai receber atualizações, mas não só da multimídia, do GPS, que nem tradicionalmente era. Você pode atualizar o carro inteiro. Ele está conectado na nuvem. Então, todos os carros da BMW, desde 2015, são conectados. Esse carro tem um SIM card virtual, então ele fica sempre conectado e todas as informações, atualizações ou renovações de software vêm por ar. Então não tem mais aquela coisa de, eu vou para refazer o mapa, atualizar o mapa, preciso no concessionário, não precisa. Os apps também, que você pode ter no carro, enfim, o sistema de assistente inteligente, que serve para 3 coisas, eu acho que bem bacanas. Uma, ele aprende os seus hábitos. Então, se você gosta do ar-condicionado a 16 graus, ele vai aprendendo que você usa o ar-condicionado a 16 graus. Outro ponto que é legal é que, além de aprender os seus hábitos, ele é um especialista de produto. Quero saber onde é que está a trava de criança. Ele te explica onde é que está a trava de criança. E, ao mesmo tempo, seu assistente pessoal. Estou cansado,
né? Ele tem um sistema de vitalização. Ele põe uma música bacana, muda as cores do painel, baixa a temperatura do ar-condicionado. Estou entediado, ele te oferece o modo esporte para você acelerar um pouco e ver se você se anima. Enfim, é um assistente pessoal. E você faz tudo isso conversando com o carro. Exato, o sistema ele entende até 90% do nosso idioma, né? Tem algumas expressões idiomáticas e algumas gírias que ele ainda não entende. Mas está aprendendo. Provavelmente vai aprender com o uso e com o tempo de mercado. Essa que nós andamos é a versão alemã, feita na Alemanha, mas ela vai virar brasileiro em julho, é isso? Vira brasileira em julho a produção. Então, nem nada perde a produção local, a montagem local dessa versão que é importada. Então a gente continua com 330 nas versões Sport e M Sport. E as duas compartilham o mesmo conjunto motriz, só varia os conteúdos. Que destaque você daria de diferença de conteúdo? Eu acho que a 330 Sport, a partir de 219 mil, ela conta já com o Parking Assistant, que é o assistente de estacionamento, o assistente de direção, ela conta com uma série de itens que são interessantes, mas essa aqui, a 330 M Sport, ela conta ainda com o pacote M Sport, ela conta com o display em TFT, o painel em TFT com a câmera voltada para você. Então a câmera é como se fosse um parceiro que vê se você está cansado, que vê se você, enfim, está prestando atenção na estrada. Então esse carro tem alguns gadgets a mais, alguns itens a mais, como por exemplo assistente pessoal inteligente, que na versão de entrada você não tem. E tem uma coisa que a gente estava conversando, farol de laser, é isso? Farol a laser, sim, isso eu acho que é único no segmento, na faixa de preço. O farol desse carro é a laser, então você tem uma previsibilidade muito maior em relação aos outros faróis e também a redução de interpolação de faixa de farol. A gente passa na neblina, passa na chuva, a gente vê que aquele brilho dos fachos interpolados, ele atrapalha a nossa visão de profundidade. E o farol a laser, ele tem muita profundidade, age de forma inteligente para que você tenha iluminação correta e dispersa entre os faróis para evitar esse cruzamento, então você tem muito mais previsibilidade. Só para encerrar, esse carro tem memória, né? Explica o que é essa memória que ele faz, que ele pode ajudar nas manobras. Na realidade, ele tem um sistema que é um assistente de ré, de marcha ré. Então, ele memoriza os últimos 50 metros que você rodou e pode desfazer os 50 metros de ré. Então, imagina que você estaciona num lugar muito apertado, muito difícil, e você precisa da ajuda do assistente para sair. Então, ele te ajuda. É um item interessante para quando você entra no estacionamento muito apertado, você precisa desfazer a manobra e de repente você precisa dos sensores, dos sistemas de monitoramento para te ajudar. 20 lançamentos esse ano, então a gente se encontra mais vezes, né? Muito mais vezes, se Deus quiser. Emílio, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, pessoal.